Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos, capítulo 1, verso 18 ao 32. Vamos ler alguns versículos e fazer algumas considerações. Lembrando que queremos trazer um pouco da história de todos os tempos em relação ao Evangelho e ao conhecimento de Deus, aquilo que entendemos por Deus e o que aconteceu no decorrer dos séculos. Diz assim a Bíblia: do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Visto que o que Deus se pode conhecer, nele se manifesta porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Significa dizer, em palavras simples e objetivas, que Deus se fez conhecer aos homens de tal maneira que os homens puderam identificar Deus. E aí não há desculpas. 21. Pois tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes seus raciocínios se tornaram fúteis e seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, de quadrúpedes e répteis. Nada mais é do que idolatria. Em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Pelo que Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Glória a Deus. Podemos ver, observar aqui, que não existe dificuldade para o homem encontrar qualquer outro objetivo de adoração. Não existe. Parece que é muito fácil o homem encontrar qualquer motivo para adorar, até mesmo uma pessoa, um ídolo, ou uma imagem, ou seja lá o que for. É fácil demais para o homem se corromper. Pelo que Deus os abandonou às paixões vergonhosas, até suas mulheres mudaram suas relações sexuais por outras, contrárias à natureza. Bem claro esse versículo. Semelhantemente também os homens deixaram as relações sexuais naturais com as mulheres e inflamaram-se em sua sensualidade de uns para com os outros, homem com homem, cometendo atos indecentes e recebendo em si mesmo a penalidade merecida pelo erro. Fica claro nesse versículo 27 que não cabe ao homem julgar. Não significa que o homem deve aceitar essa prática. Ao contrário, deve condená-la. No entanto, quem julga é Deus. E quando observamos atrocidades como esta, citada no versículo 27, nós podemos ver no decorrer dos anos a recompensa para as pessoas que praticam, a recompensa para as pessoas que agem dessa forma, mulher com mulher, homem com homem. Isso é Bíblia. Versículo 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, eles os entregou a um sentimento pervertido para fazerem coisas que não deviam. O grande problema da humanidade é que a humanidade não investiga sobre Deus. A humanidade, ela se acomoda numa primeira doutrina confortável e fala-se de passagem que tem
É uma doutrina para tudo que é gosto. Aleluia. E o grande problema do ser humano é a falta do conhecimento de Deus. E a humanidade, ela não investiga, ela não questiona, ela não procura descobrir o verdadeiro Deus, ou se o Deus que ela está servindo é o verdadeiro Deus. Fazer questões, fazer provas, fazer indagações, e no decorrer da caminhada descobrirá qual é o verdadeiro caminho, qual é a verdade, qual é a vida. Se investigar, é claro. 29. Estão cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. São murmuradores, caluniadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. São nécios, infiéis nos contratos. O que mais temos no século XXI são pessoas que fazem algum determinado tipo de compromisso e são infiéis. A grande maioria da humanidade não consegue cumprir com seus compromissos. Compra e não paga. Aleluia. São nécios, como falamos aqui, irreconciliáveis e sem misericórdia. Lá no versículo 32 do capítulo 1 de Romanos diz: embora tenham conhecimento da justiça de Deus, quer dizer, a sua consciência os acusa por causa do conceito que elas têm, mesmo que seja mínimo, de Deus. Que são dignos de morte os que tais praticam. Não somente as fazem, mas também aprovam os que a praticam. Ou então, não se importam com o que está acontecendo. Nós, nesse capítulo, do 18 ao 32, está explícita a ira de Deus. Está bem claro que a humanidade não quer conhecer, muito menos reconhecer, entender que é Deus. Nós vamos perceber também a mudança dos valores naturais. Todo mundo pode dizer, não, isso aí é normal, mas não é natural. A mudança dos valores morais, dos valores culturais, a sensualidade desabrochando em primeiro lugar, e não quiseram, não se importam em conhecer a Deus, o que acarretará em se deparar com a justiça de Deus. Muitos estão pagando para ver. Nós vamos ver também que o apóstolo Paulo, ele era fariseu, era um homem culto, ele era rabino aos pés de Gamaliel, ele também era zeloso, e ele não podia ver cristão, ele era um dos perseguidores da igreja. E nós sabemos da grande obra que Deus fez na vida do apóstolo Paulo e se tornou ele um grande apóstolo dos gentios. Nós vamos ver aí o farisaísmo, nós vamos ver aí uma religião boa a que Paulo servia, né? O farisaísmo. Eles guardavam a lei, eles guardavam os mandamentos, eles oravam, eram dizimistas também, acreditavam em anjos e também na ressurreição. Tudo isso era a realidade do apóstolo Paulo. Nós vamos ver também que na época de Paulo havia lá o chamado grupo Zelote, entre outros grupos, o grupo Zelote. E esse grupo Zelote, na sua filosofia, eles são quase semelhantes ao muçulmano, no sentido de querer converter à força. Eles tinham lá uma gana terrível, e eles queriam os seus prosélitos à força. Hoje nós vemos isso aí no muçulmano, no islamismo. Nós vamos ver também que a igreja romana, na época de Paulo, foi para onde Paulo escreveu aos romanos, estava vivendo isso aqui. E Paulo prega primeiro contra a idolatria, que não se acabava. Não é verdade? E nós vamos ver na época de Paulo, cerca de 200 anos depois,
os fariseus, os saduceus, os Herodes, os zelotes, o farisaísmo, ele já não existia mais, porque o cristianismo venceu. Paulo escreve em Romano, na época do farisaísmo, do saduceu, do herodiano, dos zelotes, na época de Jesus, quando a igreja primitiva surgiu, e 200 anos depois, esses segmentos religiosos todos terminaram. Terminou o fariseu, o saduceu, o herodiano, o zelote. E cresceu o número de cristãos de uma maneira assustadora. E agora começa, então, o Estado de Roma, como grande exército, como grande império, a se desmantelar, a se desfazer, a perder a autoridade. Exatamente nessa época, 200 anos depois. E o Estado de Roma, ele começa agora a migrar para a religiosidade, já que com a força não conseguiram, porque quanto mais matavam cristãos, Roma mais matava cristão, aleluia, mais cristãos surgiam. E então surge de maneira sutil a Igreja Romana. Nós vamos ver aí que no ano 310 da era cristã, eles começam a rezar pelos defuntos. No ano 320, começam a acender velas. No ano 375, a rezar pelos santos nos seus cultos. No ano 394, criaram a Santa Missa, diferente dos cultos. No ano 431, o culto à Virgem. Já nessa época começa a negritude para o cristão, porque a Roma agora está se adaptando à religião, e está agora, mais ou menos no ano 400 depois de Cristo, 500, 600 de Cristo, começa agora então a se adaptar ao cristianismo. Não puderam vencer pela força, começam a vencer corrompendo as doutrinas cristãs, fazendo mistura e trazendo ali perdição aos seus seguidores. No ano 500, o uso da roupa sacerdotal. No ano 503, a Igreja de Roma, ela institui o purgatório, lugar de transição, onde então os parentes dos mortos compravam indulgências, faziam orações pelos mortos para que eles saíssem do lugar transitório do purgatório. Nada disso está na Bíblia Sagrada. No ano 606, Bonifácio III é o primeiro Papa eleito. No ano 783, são instituídas dentro da Igreja de Roma imagens na parede. Aqui já pode-se perceber a grande força da instituição Igreja Romana surgindo na terra para deturpar o Evangelho. Não se podia ler Bíblia, não se podia divulgar a palavra de Deus, já que nessa época, no ano 850, é criada a água benta para os fiéis e para os defuntos. No ano 1074 é criado o celibato sacerdotal, onde todo o patrimônio fica para o padre. No ano 1076 é decretada a infalibilidade da igreja. A igreja romana jamais falhou. No ano 1090, o rosário, rezas, repetições. E podemos ver aqui as repetições como uma indução mecânica do cérebro, como se fosse, então, uma grande lavagem cerebral. No ano 1184, criaram a Santa Inquisição, chamada na época como santa, mas de santa não tinha nada. Eles mataram muita gente, e o principal arma deles
era a desinformação. Não se podia ler Bíblia. Aqui era o auge da igreja romana, que migrou da força para a religião. Eles trabalhavam com a desinformação. Quanto mais desinformado o discípulo, melhor. E criaram lá o tribunal eclesiástico. Eram mortos em nome de Deus. Se você não sabe, foram mortos cerca de 25 milhões. Não são números concretos, corretos, porque estima-se que tenham sido muito mais ainda na chamada Santa Inquisição, enquanto que Hitler foi 6 milhões. Aí você vê a barbárie. A Santa Inquisição matou mais de 25 milhões de cristãos. E o Hitler matou 6 milhões. Quase 5 vezes mais pessoas que Hitler. No século XVI, quando a Bíblia quer reaparecer com os grandes reformadores, como Martim Lutero, John Wesley, entre outros, a Igreja Romana cria então os jesuítas, e eles iam para as regiões batalhar contra os protestantes. Aqui no Brasil, o grande missionário João Bolés, segundo a história, foi assassinado por um padre chamado José de Anchieta, pasmem os senhores, morto enforcado. E, nessa época, qualquer um que confessasse a fé cristã tinha a sua língua arrancada e não podia nem comer direito, morria a mingos. Isso são informações históricas, aleluia, que estamos trazendo nesse momento. E o que nós estamos observando agora, quando na época do apóstolo Paulo, onde ele condena a idolatria, a depravação, e surge então esse novo conceito religioso para destruir a verdadeira igreja cristã, no nosso século, o mesmo capítulo 1, 18 a 32 de Paulo, também serve para a nossa época, onde a igreja protestante está se aliançando de maneira vagarosa, gradativamente, com a política. Isso é falência, porque toda vez que nós tiramos a nossa confiança do eterno Deus, toda vez que nós conduzimos a nossa confiança a um outro sujeito que não seja Deus, Deus fica de lado. Deus não pode operar. E é esse o perigo da nossa época. Pasmem os senhores, a igreja do século XXI está caminhando de maneira silenciosa, a passos largos, para uma união com a política. Diz a palavra de Deus em Daniel capítulo 2, a estátua de Nabucodonosor, os pés misturados com ferro e barro, não é outra coisa senão o conceito religioso e o conceito político misturados. Receba essa palavra. Preste bem atenção nos dias que nós estamos vivendo. Estude, investigue, veja se o que nós falamos está na história. Receba essa palavra. Tome as suas conclusões. Receba essa palavra. Em nome de Jesus.